Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Alberto Caló e esse é o canal É Tudo Fácil. Hoje vou falar de uma questão, resolver uma questão da prova da aeronáutica de 2015, da EPICAR, uma prova para cadetes da aeronáutica, né? Essa prova, ela fala de triângulo, né? Eu até já deixei prontinho um triângulo aqui, né? E essa é a questão número 27 da prova A. São 3 provas, né? Com gabaritos diferentes, mas com as mesmas questões. Então vamos lá, vamos ler primeiro aqui, só para a gente entender como que é a pergunta, né? Vamos ler a pergunta. Vamos lá. Um escritório de engenharia foi contratado para desenhar um projeto de construção de uma praça. Para a execução do projeto, deverão ser atendidas as seguintes condições. A praça será em forma de um triângulo escaleno. As medidas dos lados da praça são números inteiros. A medida do maior lado é o dobro da medida do menor lado. O perímetro da praça é 120 metros. O número de projetos que poderão ser executados atendendo às condições acima é X. O número X é. Aí o seguinte, tem as alternativas, né? Vamos resolver primeiro a questão, depois nós voltamos nas alternativas. Então, olha só, primeira coisa, ele fala que a praça é em forma de triângulo escaleno. Olha o triângulo aqui, ó. Esse triângulo escaleno, o que é um triângulo escaleno? Ele apresenta os 3 lados diferentes, né? Aí eu estou definindo esse triângulo em relação a lados, né? Eu posso definir em relação a ângulos, mas na questão aqui está pedindo em relação a lados. Então ele é escaleno, os 3 lados diferentes. Se fosse isósceles, ele teria 2 lados iguais, né? E um diferente. E se fosse equilátero, teria os 3 lados iguais. Então vamos lá. Ele é escaleno, né? Então no meu desenho aqui eu fiz esse lado diferente desse. As medidas dos lados da praça são números inteiros. O que ele quer dizer com isso? Não pode ser 2,5, 3,5, 4,8, não pode. Tem que ser valores, né, inteiros. 5 metros, 7 metros, 8 metros, 15 metros, 20 metros, entenderam? Outra coisa que ele fala, a medida do maior lado é o dobro da medida do menor lado. Para mim aqui, pelo meu desenho, eu vou chamar esse aqui de menor lado, ó, tá vendo? Vamos chamar ele aqui de uma letra qualquer, vamos chamar de X, né? A gente está acostumado de ver tanto X, né? E a medida do maior lado é 2 vezes o menor lado. Mas quem é o menor lado aqui, ó? Quer dizer, quem é o maior lado? Pelo meu desenho, eu vou supor que esse aqui seja o maior lado. Então, eu vou chamar ele de 2x, né? Beleza. Então, esse aqui é o intermediário. Menor, maior e intermediário. Esse aqui eu vou chamar ele de outra letra, vou chamar de A. Tá bom? Beleza, depois vocês vão ver por quê. Aí outra coisa, ele fala que o perímetro da praça é 120 metros. Ou seja, se eu pegar x mais 2x mais A é igual a 120. Porque perímetro é a soma dos lados, né? Como é triângulo, 3 lados. Se fosse quadrado, dos 4 lados, entenderam? E assim por diante. Então, agora vamos dar uma ajeitada nesse aqui, ó. X mais 2x, 3x, mais A é igual a 120, né? Agora eu vou isolar o A, né? Porque eu vou deixar os lados do triângulo, desse triângulo aqui, todos os lados em relação a x. Então vai ficar assim, ó. A que é igual, né? 120 menos 3x. Pronto, né? Então o A agora está valendo isso. Vamos lá, vamos continuar. Então eu posso falar, olha só, eu posso falar que x mais 2x mais... Quer dizer, não, desculpa, peraí, não é isso não.
nós vamos falar o seguinte agora. Nós vamos falar que x, né, é menor do que a, que é menor do que 2x. Entenderam? Porque eu vou criar uma inequação, né? Então, na verdade é o seguinte, matemática existem vários caminhos. Eu estou fazendo um caminho aqui que eu achei bem legal, né? Mas existem outros. Então, eu estou falando o seguinte, que esse é menor do que esse, que por sua vez é menor do que esse. É o que eu escrevi aqui, ó. Então, x é menor do que a e a é menor do que 2x, não é isso? Então, vamos lá. X é menor do que... Mas quem é a? A gente acabou de descobrir que o a é 120, né? Menos 3x, que é menor do que a 2x. Entenderam aí? Olha só, nós chegamos numa inequação simultânea. A gente vai ter essa inequação e a gente vai ter essa inequação também, tá vendo? Olha só, agora eu vou escrever as duas aqui. Eu vou falar aqui x menos 120 menos 3x. Não, tá errado, peraí. X, fala menos é menor do que 120 menos 3x. Tinha colocado menos aqui, mas não é menor. Estou copiando isso aqui, ó. Copiei errado, não acredito. Aqui, ó. E a outra qual que é? 120 menos 3x menor do que 2x. Olha, matemática você viu, né? Tem que ter muita atenção. Não é difícil, né? Nós vamos chegar numa conclusão que é tudo fácil. Só que tem que ter atenção. Eu já ia errar tudo aqui, né? Então, vamos lá. Agora eu vou isolar o x. Então, vai ficar assim, ó. X mais 3x menor do que 120. Estou resolvendo essa aqui primeiro. Joguei para cá, troquei o sinal, né? Então, ó, 4x menor do que 120. Né? Agora, como é que vai ficar? Passo dividindo. X é menor do que 120. Dividido por 4. X é menor do que 30. Então, achamos o valor da primeira inequação. Então, x menor do que 30. Agora, vamos lá na outra. Joga, então, x para um lado, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 3x, menos 2x, menor do que menos 120. Olha só, joguei o menos 2x para lá, troco o sinal. Joguei o 120 para lá, troco o sinal também, vira menos 120. 3x menos 5x, já falei a resposta, né? 3x menos 2x vai dar menos 5x, menor do que menos 120. Não é isso? Agora, toda vez que aqui a gente tiver uma inequação e tiver aqui negativo, você deve fazer o seguinte, uma das maneiras, né? Multiplicar por menos 1. Deixa eu colocar do lado de fora. Multiplicar por menos 1, né? Aí vai ficar assim, ó, 5x, troca esse sinal também, multiplicou por menos 1, inverte ele. Ele também, toda vez que for uma inequação, multiplicou por menos 1, troca o sinal. 120. X vai ser maior do que 120 por 5, né? Então vai ficar assim, ó, x é maior do que 24. Pronto. Achamos agora a outra inequação. Agora, olha só, vamos interpretar isso aí. A nossa resposta, quer dizer, para essa primeira aqui, essa inequação, ele está falando que os valores, né, que servem para a gente são menores do que 30. Então, são 29, quer dizer, é o 29, é o 28, e assim vai, né? Vai até, na verdade, até o 1 aqui, né? Vírgula 1. Por quê? Como são valores inteiros, não pode, o próximo aqui menor do que 1 é o 0, mas 0 não faz sentido, né? Você vai ter uma praça de dimensão 0, não pode. E negativo não pode? Não pode. Porque você está mexendo com comprimento, né? Você vai medir uma coisa, menos 5 metros, menos 8 metros, não pode. Então, esses aqui são os valores possíveis
que tá falando aqui, né? A resposta. Agora eu vou analisar a outra inequação. X tem que ser maior do que 24, então tem que ser 25, 26, 27 e aí por diante. Pode ser até infinito, né? Mas você não vai ter uma dimensão infinita da praça, não pode. Mas vamos lá. Agora vamos juntar as duas respostas, né, que a gente teve. Ou seja, eu tenho que ter valores de 25 para cima, mas ao mesmo tempo tem que ser menor do que 30. Ou seja, tem que ser 25, 26, 27, 28, 29. Pronto. Essa aqui é o número, esse aqui é um número quer dizer, esse aqui são os valores de x, valores possíveis de x. Agora, então, só que ele está perguntando o número de projetos. Quantos projetos que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 projetos, ou 5 triângulos, né? Ângulos possíveis, né? Possíveis. Entenderam isso aí? Então, na verdade, a resposta que a gente tem, o número x de projetos, são 5 triângulos possíveis. Agora é o seguinte, vamos voltar lá nas alternativas aqui. Olha só. Quem que a gente vai marcar aqui agora? A gente achou, nós achamos o valor de x, mas e agora? Como é que encontra ele aqui? Mas é muito fácil, olha só. X, ou seja, 5, né? A gente achou 5. 5 é o quê? É múltiplo de 7? Não, quais são os múltiplos de 7, né? Vai ser o 7, 7, o 14, 21, 28, assim por diante. Então não é. Esse está fora, esse aqui, ó, né? Agora, números primos maiores do que 3. Quais são os números primos, né? Primeira coisa, o que é número primo? É aquele que é divisível por ele e por 1 apenas. Então, os que a gente tem, os números primos que a gente conhece aí, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e aí vai embora. Infinitos, né? São infinitos primos. O único primo par é o 2. Agora, olha só. Primo maior do que 5. Exatamente ele aqui, ó. Primo maior do que 5. Achamos. A resposta é essa, né? Então, o número, né, de projetos são 5 projetos e esse número é maior do que é um número primo maior do que 3. Agora, e aqui, ó, divisor de 27? O 5 é divisor de 27? Não. Né? Quais são os divisores de 27? É o 27, o 9, o 3, o 1. Então tá fora, não pode. E os quadrado perfeito, menores do que 20? Quais são os quadrados perfeitos? Os quadrados perfeitos que a gente tem é o 1, o 4, o 9, o 16, o 25. Por quê? Porque se eu tirar a raiz deles aqui, olha, eu tenho números naturais, né? Números naturais. Então, por exemplo, eu tiro a raiz aqui de 1, eu vou ter 1. Né? Então, esse é um quadrado perfeito. E esse? Eu vou ter o 2, quadrado perfeito. E esse? Ah, ele vai ser o 3, quadrado perfeito. E esse também. Quadrado perfeito, que vai ser o 4. E esse? Vai ser o 5. E assim por diante. Mas olha só. Então, esses são os quadrados perfeitos. Olha, 1, 4, 9, 16, 25, entendeu? Então, 5 não é. Então, tá fora. Então, qual que é a nossa alternativa? A letra B, né? Então é isso aí. Ô, gente, espero ter explicado direitinho para vocês aí, né? Espero que vocês tenham entendido. Igual como eu falei, tudo é fácil e matemática, existem vários caminhos, né? De repente você vai pesquisar na internet lá, você vai ver outra maneira de fazer. Aí você escolhe qual que você achou melhor, né? Qual que você gosta mais. Mas beleza, gente. Então, fica todo mundo aí com Deus. E o seguinte, alguma dúvida pode pôr aí
nos comentários, né? Quem quiser se inscrever no canal. Daqui uns dias eu vou fazer, daqui a pouco tem um próximo vídeo aí, tá bom? Então, um abraço, até o próximo, gente. Até mais.